pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Brez e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores do IGCast, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas vem atuando aí na área de segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e os demais serviços de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. A SAMI, também desde 1995, vem atuando aí no mercado de facilities. Ela oferece serviços de mão de obra especializada, com aperfeiçoamento constante da equipe e dos processos, visando sempre a eficiência e o respeito ao meio ambiente. Acesse o site www.sami.com.br. Pessoal, SAMI se escreve S-A-M-H-I. Além do podcast, a Abralimp também tem a revista IG Plus. E aqui eu aproveito a oportunidade para convidar vocês para conhecer o novo site da revista, está muito legal. E destaco a matéria sobre edificações sustentáveis e como a limpeza profissional pode ajudar a reduzir os impactos, ambientais. Confira lá, www.revistasigplus.com.br. O IGCast de hoje eu tenho 2 convidados super especiais. Nós vamos falar sobre equipamentos, fabricantes de equipamentos. Trouxemos aqui o Osmar Teverão, que é gerente-geral do Grupo Certec e há mais de 40 anos na área comercial. Desculpa, Maria, eu ia conversar com você, mas saiu o Osmar. Osmar, seja bem-vindo. Obrigado. E com a gente a Maria Cerchiaro, ela é gerente de marketing e produtos da Benefit, tem MBA em administração, negócios, marketing. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada. Bom, pessoal, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre fabricantes. Aí eu converso com você, Maria. Como é que o empresário brasileiro enfrenta aí todas as dificuldades nesse setor, né? E eu sei que você tem uma visão otimista, que a gente estava conversando antes de entrar no ar. Como é que o empreendedor que está nos ouvindo aí pode fazer, né, para melhorar e cada vez mais investir nesse setor? Eu costumo dizer que a gente sempre vai meio que na contramão aí do mercado, não é que a gente ignore o mercado, né? Mas a gente, para nós, a gente acredita muito no nosso trabalho, o que a gente faz, a questão da gente encontrar as soluções mesmo na crise, né? Então, é óbvio que a gente enxerga o mercado, né? Então, com base nisso, a gente faz as nossas projeções, mas a gente não se intimida, né? Então, a despeito aí, né, do mercado como ele está, a gente continua fazendo bastante investimentos, temos linhas novas, porque a gente acha que é o nosso trabalho que faz a diferença, né? É a gente que faz esse mercado aí. Então, o nosso CEO, né, que é o Marcelo Cominato, é uma pessoa muito empreendedora, e ele não deixa a gente ficar pessimista, né? Então, assim, eu acho que é gratificante trabalhar numa empresa assim, né? Porque a gente tá sempre achando alternativas, né? Então, ele fala assim, tá difícil, mas quando que foi fácil, né, gente? Então, assim, nunca foi fácil e a gente sempre correndo atrás. Achou uma solução. E é nessa época que a gente consegue exercer mais a nossa criatividade, né? Osmar, como é que você vê aí esse mercado, né? O crescimento e você está aí bastante tempo aí no setor, né? A gente se conhece há muitos anos. Como é que você vê a evolução do fabricante nacional, da importação e dessa concorrência aí que o pessoal chama de desleal da China, etc. É um grande desafio, né? Como ela estava mencionando, ser empreendedor no Brasil não é fácil. Tem que ter dentro do sangue, já no sangue, né? Tem que nascer com esse espírito, né, visionista. Nós temos hoje um grupo de empresários muito forte na nossa área. A entrada da China, ela veio para, primeiro, trazer algumas tecnologias também. Mas, ao mesmo tempo, jogou nivelamento de qualidade muito baixo. Se fabrica qualquer coisa na China, né? Não é que só tem produto de baixa qualidade. Sim. Nós temos produtos de baixa e temos produtos de alta. A cultura brasileira aceita muita coisa, né? A limpeza, de uma forma geral, ela ainda não é valorizada. Eu não entendo como isso acontece ainda. Nós devemos falar em breve sobre isso, mas precisou vir uma pandemia para alertar que a limpeza é o que a gente não enxerga. Né? A limpeza por um todo não é o que a gente vê. O que a gente vê já está sujo, encardido, contaminado,
E hoje, infelizmente, ainda se trabalha dessa forma, né? É um grande desafio, mas como ela mencionou, todo empresário tem dentro de si uma motivação contínua, né? Na busca de soluções de acordo com a evolução de cada área, né? Esse é um tema polêmico, né? Porque por que precisou ter uma pandemia, né? Para a gente se destacar mais, se é um trabalho que sem nós, né, não existe saúde e bem-estar, né? Sem esse setor. É verdade. E todo o investimento que os fabricantes, né, as empresas fazem para desenvolver cada vez mais o mercado, desenvolver produtos, desenvolver tecnologia, para a gente cada vez mais ter produtividade, eficiência. Maria, como é que você vê aí o seu lado, né, o estrangeiro, que a gente chama, dentro do seu segmento? A questão dos importados, né? Então, a gente convive com eles e o que a gente costuma dizer para o mercado, né? Que enquanto empresa nacional, nós temos uma série de vantagens, né? Então, nós podemos entregar pedidos menores, nós temos um pós-venda no corpo a corpo, né? Então, você compra um produto que vem da China, se der problema é seu, né? Então, nós fazemos todo esse acompanhamento do cliente, nós parcelamos quando a questão do financeiro, né? Então, às vezes, para a China, você precisa fazer um adiantamento antes, né? Para ter seu pedido, então a gente consegue parcelar. E, por fim, a gente diz, né? Nós empregamos 300 brasileiros, né? Então, tem muita empresa hoje, graças a Deus, que está tendo esse olhar de privilegiar um pouco mais a indústria nacional, né? Então, há 10 anos atrás era muito difícil, né? A gente chegava, o cliente falava assim, mas por que eu vou comprar de você se eu posso comprar mais barato da China? Eu falava, porque eu emprego pessoas aqui, né? E as pessoas que vão comprar os seus produtos, que vão nos seus restaurantes, enfim, né? Então, só que a pessoa, ela muitas vezes não enxergava. Agora, hoje, graças a Deus, muita gente já tem esse olhar, né? E outra, nós fazemos todo um pós-venda, né? Esse atendimento, esse suporte, também temos continuidade na linha, então a pessoa pode comprar e depois comprar o mesmo produto daqui a um tempo, né? Então, nós vamos por aí. E como ele comentou, né, a questão da qualidade, então, nós entregamos um produto muito bem feito, né? Então, com isso, muitas vezes o cliente vai criando essa confiança na gente e ele fala, não, vou optar, né? Porque eu tenho uma série de vantagens. Osmar, conta um pouquinho, como é que você vê a evolução, né, dos empresários com relação aos equipamentos? Quer dizer, eles continuam investindo? Você acha que isso já está enraizado no empresário ou não? Está, né? A história da limpeza, nós que somos antigos, né? Vamos dizer assim, velhos, né? Os antigos nessa área, ela é muito engraçada, né? A evolução desde uma vassoura de palha para um pano, uma vassoura de piaçava, um pano e um rodo, para toda a tecnologia que está disponível hoje. Né? Ela é contínua, a evolução. Não existe como você brecar esse processo. Não existe. A relação custo-benefício, Ernesto, é que ainda não é bem avaliada. E aí vem a questão de custo. Então, qual é o valor que eu estou te entregando? Né? Se eu entrego um produto que tem um custo inicial mais alto, com certeza ele me traz uma relação custo-benefício bem maior. Isso motiva o empresário, sabe, a buscar soluções, porque é uma realidade da nossa economia hoje. Se eu invisto num produto muito barato, ele acaba tendo uma durabilidade pequena e no nosso processo ele não gera produtividade. A administração de tempo, ela hoje tem um custo muito alto. Nosso tempo é muito valioso, né? Então, os equipamentos, os acessórios, eles vêm com esse objetivo. Então, a busca contínua de achar, né, de encontrar soluções mais duráveis, mais ergonômicas, mais sustentáveis, né? Que as questões ecológicas hoje elas estão enraizadas já. Acredito que o país está bem comprometido com isso. Mas é muito difícil, né, você comprovar isso, né? Então, nós, como empresa, demonstramos essa relação custo-benefício. E, para isso, você tem que agregar serviço. O consumidor final ele não tem tempo para avaliar tanta inovação. Então, qual é a diferença de um produto para o outro? Então, se você não presta uma consultoria
para ele entender qual o benefício do seu produto, ele nivela tudo por igual. E aí o seu valor não aparece, né? O valor não aparece e você não consegue comprovar o benefício. Então a consultoria pré, uma entrega técnica, com implantação, com acompanhamento, com capacitação desses profissionais, isso está gerando com que o consumidor, vamos dizer assim, entenda o valor real de um produto, né? Porque preço, custo inicial, sinceramente, acaba se tornando um custo muito maior no custo final. Sem dúvida. Ô Maria, o próprio usuário, ele pode vamos dizer, colocar seu produto em xeque na qualidade, né? Por uma má utilização, né? Como é que vocês veem isso? Já que você é uma indústria nacional, emprega 300 funcionários, tem todo um pós-venda, tem toda uma gestão, né, de acompanhamento. Como é que vocês fazem esse trabalho para que o usuário utilize corretamente os seus produtos? Então, isso é um pouquinho complexo. O que a gente costuma fazer no desenvolvimento do produto, prever que ele dê o mínimo de problema, que ele seja, vamos dizer, a prova, né, do usuário descontrolado, vamos dizer assim, tá? Da má utilização, a prova da má utilização, né? Então, no projeto, a gente procura criar o produto de uma forma simples, de uma forma que ele tenha uma durabilidade, mas não tem muito o que fazer. Então, assim, ele tem um nível de qualidade, tem o projeto que já prevê que ele vai ter uma solicitação alta de utilização, mas vai ter uma hora que vai precisar de uma manutenção, né? Então, ele tem uma vida útil e, assim, educar o usuário, né, é uma coisa que é meio complicado, porque aí é assim, é o usuário final. Então, por exemplo, é o usuário de um restaurante. Então, ele, em tese, deveria cuidar do patrimônio, né? Eu acho que, assim, o brasileiro agora, ele está despertando para uma consciência, assim, de cuidado, de entender que aquele ambiente que ele frequenta também é responsabilidade dele, né? Porque tinha uma visão muito assim, se eu não estou na minha casa, então não cuido, e às vezes nem na própria casa, né? Mas eu acho que isso está mudando, acho que tem essa consciência na escola, então as pessoas estão evoluindo nesse sentido de preservar um pouco mais o patrimônio, né? Então, eu vejo esse movimento também no brasileiro, né? Às vezes a pessoa fala, americano é educado, europeu é educado, brasileiro não é. Nós somos sim, nós estamos sendo, vamos dizer, né? Então, a gente acredita nisso também, né? Nessa questão de que estamos como humanidade evoluindo mesmo para cuidar melhor das coisas e nós, enquanto empresa, fazemos o máximo que podemos no projeto e a hora que tiver que fazer uma reposição, né, nós damos a assistência do pós-venda. Você pensa assim, Osmar? Você acha que o fabricante hoje ele pensa em todos os lados? Porque, assim, algum tempo atrás a gente sempre pensava numa máquina, né, bem robusta, né? Falava, não vou comprar aquela lavadora porque tem muita tecnologia, isso vai... Como é que você vê a evolução disso tudo? A tecnologia evoluiu, como eu já mencionei. Os processos digitais, né, todos esses componentes eletrônicos, ainda é um fator que complica um pouco. A nossa mão de obra ela tem uma cultura, infelizmente, baixa. Nem todos têm essa habilidade. Por isso que eu falei da capacitação. Se você não treina os profissionais para se adequarem a essas tecnologias, com certeza. Todos nós temos receio já naturalmente do novo. Então, nós vamos encontrar as duas opções. O equipamento está encostado porque não foi orientado ao processo, ou o equipamento está sendo muito bem utilizado porque tem um suporte de alguma empresa que gerou, né, que fez essa gestão de capacitação. Agora, a cultura do brasileiro, eu concordo com a Maria, evoluiu. Né? Se eu não cuido bem de um ambiente hoje, eu mesmo poderia estar convivendo com esse ambiente mal cuidado. Então, se eu quero o bem, eu tenho que cuidar do bem. Não só para mim, para terceiros, né, também. Então, agora, o empresário, ele tem que prever todo esse processo. Porque nós estamos, principalmente São Paulo, não vamos falar do país inteiro, mas São Paulo é uma cidade neurótica, né? A gente faz tudo correndo, a gente não presta atenção em nada. Só um pouco, né? Tem muitos equipamentos que a instrução ou a própria visão, né, ela é indutiva, mas você não avalia isso. O reflexo é que te joga numa condição e o empresário precisa pensar nisso.
Então, a gente fala de robustez, sim, ele tem que estar resistente à ação, tração, a batidas, né? Quando você fala em máquinas, ela está sendo operada sem muitos cuidados. Então, ela pode gerar danos numa parede, uma porta de vidro, ou até em outro equipamento. Então, eu costumo dizer que o profissional cuidadoso, ele não nasce cuidadoso. Todos nós somos desastrosos, né? Mas ele precisa ser treinado, O empresário está cuidando para que tenha resistência, porque a nossa mão de obra, o nosso meio, né, não é muito delicado, né? Mas essa coisa aí, né, que você falou do intuitivo, né, do produto, você olhar para ele e já entender como que ele deve funcionar é muito importante também na concepção do projeto, porque as pessoas não têm paciência, né? Por que vem manual se ninguém lê, né? Aquele manual, né, não lê, deixa eu olhar aqui, eu, né, me viro aqui. Então, acho que existe um pouco disso na tendência dos desenvolvimentos, né, de ser intuitivo, de você olhar e já entender como é que ele, né? Tanto é que... Você vê o mercado, eu me refiro sempre muito à área automotiva, né? Muita tecnologia, nós mesmos. Duvido que a gente saiba a capacidade de operação de tudo no veículo. O próprio celular, né? Não sabe, no próprio celular. Exatamente. Então, por quê? Falta de tempo e às vezes o processo não lhe interessa. Você tem muita coisa disponível, mas também você acaba não utilizando. Isso também não te induz a entender, né, para que serve aquilo. Né? Então, no dia a dia, a operação da limpeza também está voltada a isso. A diferença muito grande em relação a isso que você vê nas áreas é a área de saúde. Né? A área de saúde, indústria farmacêutica, laboratórios, a área hospitalar, ela já nasce com um conceito de preocupação um pouco melhor. Então, ali existe mais cuidado, né? A pessoa é formada para ter aquele cuidado, porque ela vem do mercado doméstico. Então, por que ali ela é capacitada, mais profissionalizada, em outras menos, né? Porque existe uma gestão. Então, não é só o fabricante o responsável por todo esse processo, né? É aí que entra a capacitação na entrega, né, desses produtos ou uma pós-venda, né, vamos dizer assim, de gerar continuidade de utilização correta, para que haja uma relação custo-benefício. Nós entendemos assim, né? A gente pensa... E o marketing fica com o desafio daqueles textos que são enormes, mas eles precisam ter destaques do que é mais interessante, né? Para cada material, né? A gente procura muito isso, né? Pegar a ideia principal e simplificar, né? O tal do menos é mais, que ninguém hoje tem tempo para nada. Então, a gente vai no ponto. Então, quanto mais que nem simples... bula de remédio. Você abre e já não cabe nem mais na caixinha. Não consegue colocar de volta, né? E as letrinhas, né, que vão ficando minúsculas. Você fala, nossa, como que eu leio isso, né? Você lê só nas reações, né? E para que serve? Só 2 pontos você vai lendo ali. Isso é interessante, né? Você vê a evolução, né, de toda essa tecnologia disponível e o profissionalismo talvez não que não venha acompanhando, né? Eu sinto que as empresas cada vez mais estão evoluindo na capacitação e que a gestão melhore, né? Porque isso é custo na veia direto, né? Quando você tem esse processo todo bem organizado. São palavras curtas, né, Nelson? Gestão. Parece ser simples, né? A complexidade, a ramificação que envolve tudo isso. Não, sem dúvida. A gente estava conversando antes, a informação ela chega inicial em 100%. E ela vai sendo repassada e muitas das vezes chega em 20% no operador final. Então a gente não pode culpar também esse profissional por má utilização ou por não ter a forma correta, né? Culturalmente do processo. Nós temos que cuidar continuamente. Tem enormes fabricantes, muito qualificados, mas às vezes a informação não chega no final, né? Infelizmente. E você acha, Osmar, que o empresário, esse é um motivo de ele não fazer o investimento, não? No equipamento ele continua fazendo investimento. No equipamento continua. Nem sempre... na minha área se investe muito em moldes, né? Nem sempre pelo mercado brasileiro se gera isso. Muita gente importa moldes, mas por conta do custo da mão de obra e desenvolvimento disso. Mas a aplicação eles continuam fazendo. E todos estamos em busca, né, dessa qualificação. Porque nós temos interesse da continuidade, não tem outra saída.
Não tem outra saída. O resultado final é uma limpeza bem feita, é um processo bem executado e todo mundo num ambiente saudável. Né? Isso é o resultado final. Que quem entra num escritório como esse, por exemplo, então a gente estava falando, né? Tá tudo limpo, maravilhoso, você não nota. Mas quando está sujo, você nota e reclama. Então isso tem que ser sempre contínuo. É para não notar mesmo, né? Sem dúvida. Você vê hoje shopping centers, áreas de grande circulação, não querem que o profissional da limpeza esteja ali aparente, né? Ele tem que passar por desapercebido. Se ele está com muita frequência ali, porque tem alguma coisa errada, né? Como é que é a parte de sustentabilidade dentro da Benefit, Maria? Então, a gente se preocupa bastante com isso, né? Então, dentro dos produtos, a gente procura, em alguns casos, reutilizar alguma matéria-prima, né? Então, nós trabalhamos muito com o plástico, polímero. Então, às vezes tem algum produto que sai não conforme, aparas do processo, aí nós moemos e usamos pequenas porcentagens em alguns produtos específicos para a gente fazer essa reutilização do material. Nós também compramos, às vezes, algumas aparas do mercado e nós temos dentro da fábrica algumas linhas que a gente chama de eco. O que é essa linha? Também usa uma porcentagem desse polímero reciclado, né? Dentro do material virgem, claro que cuidando para que o produto final ele mantenha as características técnicas, né? Mas com isso a gente vai tirando, né, esse resíduo e vai reutilizando. Isso é um ponto. Fora isso, a gente tem outras coisas, tipo reuso de água. A gente tem dentro do grupo uma fábrica muito bacana que a partir de embalagens do papelão, a gente transforma isso para fibra, né? Do papel e depois faz tipo embalagem de ovo, né? Que é tipo um papel machê assim, que a gente usa como embalagem, e agora a gente está desenvolvendo até alguns produtos nesse conceito, né? Que é para usar esse resíduo de caixa. Então são algumas, né, das coisas que a gente faz internamente nessa questão. Os fabricantes de máquinas também investiram bastante, né, em menos gasto de energia, menos consumo de água nos equipamentos. Sim. O conceito está ligado também à limpeza, né? Se eu tenho que gerar redução de custos no processo, eu também tenho que ter isso, né? Eu tenho que fazer a lição de casa, né? Então, hoje, como a Maria mencionou, todas as embalagens são reaproveitadas, em primeiro lugar. Ou para redespacho, né? Até as embalagens que vêm de atuais fornecedores são reaproveitadas, ou para redespacho, ou para até colocação interna do material. E os processos nossos, com o material aplicado diretamente no produto, também são reutilizáveis. Alguns contaminados não podem ser reaproveitados no caso da injeção plástica, né? Mas o reciclado, ele faz parte da composição de vários produtos. Quando o material tem algum tipo de tração, tem limitações. Eu não posso usar um percentual muito grande, senão ele vai romper, vai quebrar, com impacto ou com utilização. Mas o conceito já desde dentro de casa, ele existe em reciclagem, recuperação, sustentabilidade, redução de custos de uma forma geral. Em tudo, até nos processos de consumo de energia. Isso é legal, né? Hoje isso é natural, né? Porque é um custo altíssimo, né? Energia, né? Você precisa ter investimentos contínuos para reduzir esse custo. E como é que foi a gente não pode deixar de falar da Covid, né? Que acho que foi não sei se é virada de chave, sei lá, mas nós tivemos aí 2 anos muito difíceis, né? Sim. Como é que foi? Vocês chegaram a pensar em desenvolver novos produtos ou alguma outra coisa diferente? Sim, assim que aconteceu a pandemia, nós desenvolvemos alguns produtos. Então, um dispenser de álcool gel, então vendemos muito esse produto e tinha uma demanda grande que a gente conseguiu suprir. Nós fizemos também um tapete que você colocava uma solução, né, de higienizante para a pessoa entrar dentro de casa. Então ela passava por aquele tapetinho, era uma graminha, você põe ali uma água sanitária, limpa o pé, passa no tapete para entrar dentro de casa. Nós fizemos também umas sapateiras para deixar o sapato do lado da casa e fizemos aquele dispenser de álcool gel também que você aciona com o pé. Então foi uma época que assim a nossa empresa... Isso a toque de caixa, né? A toque de caixa, né? Ninguém teve muito tempo para pensar, né? Não, que a gente tem bastante agilidade, né? Porque nós temos uma ferramentaria onde nós mesmos fazemos os nossos próprios moldes.
Então é assim, galera, vamos fazer. A gente fez tudo super rápido e foi bacana, porque foi um ano que nós crescemos muito, né? Nós crescemos em relação ao ano anterior, porque as pessoas ficaram em casa, né? Então, nessa parte da higiene, a gente fez esses produtos que foram legais. Esse tapete foi muito bacana. Então, foi dessa forma que a gente passou por essa pandemia. Então, pra gente foi bom, né? Vamos dizer assim. E a questão da consciência mesmo, né? Que as pessoas passaram a se preocupar mais em fazer a higiene. Então, a gente procura também ver de uma forma positiva tudo que aconteceu, né? Assim, o legado disso tudo, né? O aprendizado. Como é que as empresas passaram por isso? Você que é da área comercial, como é que você viu tudo isso, esse movimento do Covid? É muito engraçado para quem está há 40 anos nesse mercado, fazer com que presenciar, né? Como evoluiu a preocupação da higienização. Antigamente, EPIs, você vê, EPIs é um problema cultural, né? Eles estão disponíveis em todas as áreas. Muitos não utilizam. Então, áreas de contato já evoluiu muito a conscientização. Então, a preocupação com a pessoa e, consequentemente, com sistemas e processos. A Certec ela conseguiu sobreviver também, porque ela também tem ferramentaria, a Certec também tem ferramentaria, então ela se adequou na construção de totens. Nós temos a injeção plástica também, os dispensers foi um produto que disparou, né? Todo mundo queria ter uma dispensa de álcool gel. Conceitualmente, eu acredito que isso veio para ficar. Muita coisa ficou, realmente. Sim. As pessoas estão entendendo que tem que mudar. Tem que mudar, não tem saída. As empresas se adaptaram rapidamente, né? Apesar de a gente não saber para onde ir, né? Eu lembro que a Abralimp, a gente acabou fazendo lá um monte de cursos, né? Treinamentos, lives, né? Monte de coisa, né? Porque estava todo mundo meio perdido. E como a Abralimp tem toda a cadeia do setor, né? Então, as informações que vinham, né? Das empresas internacionais, o que está fazendo, o que não está fazendo. Essa adaptação foi rápida, né, Osmar? Foi porque a tecnologia ajudou, né? Ela já estava disponível, muita gente não utilizava. Então, se reduziu muito o custo também com isso, né? De deslocamento, principalmente. Então, você consegue hoje multiplicar informações de uma coisa que já estava disponível, mas a pandemia nos alertou. Eu sou de uma época que o contato pessoal tem um valor muito grande. Mas nós temos um problema de deslocamento absurdo e a gestão de tempo faz parte disso. Então você tem que utilizar esses recursos, né? E hoje você faz um workshop, você faz um trabalho de capacitação com grupos deslocados no Brasil inteiro. Em meia hora você conversa com todo mundo, você lança um produto, né? Você multiplica a informação de uma forma segura. Não estamos apertando a mão, mas estamos se vendo. Né? A informação a mais importante é que a informação está chegando. Que a informação chega. Então isso foi muito legal. A pandemia nos ajudou a lembrar e utilizar esses recursos. Né? Isso é legal. Maria, fala do... Eu sei que a gente não tem bola de cristal, né? Mas qual é a visão que a Benefit e todo o grupo tem desse setor para o futuro? Então, a gente acredita, né, que após pandemia, essa questão, né, da visão, de dar mais importância para a limpeza, ela vem para ficar, essa conscientização. Então, a gente acha que vai crescer. A questão de mercado é aquilo que eu comentei de início, né? A gente já passou por várias fases, essa é só mais uma, e a gente está se adequando. Então, nós temos boas perspectivas. Então, assim, hoje nós estamos investindo em 2 linhas novas. Uma que tem um custo-benefício legal, né, para substituir uma linha nossa que já está, em termos de design, mais cansada. Então, vem aí, né, para deixar o mercado mais bonito, vamos dizer assim. E uma outra linha também com um conceito de design mais sofisticado. Então, a gente está acreditando que vai melhorar. Tá? A gente tem essa visão.
E você, Osmar, o que você acha depois de tantos, quantos planos, né, nós passamos aí, né? É engraçado, né? A pandemia nos jogou também numa situação econômica. Nós estamos num processo ainda de retração econômico, né? E mesmo assim a gente não pode desanimar. A Zertec está lançando alguns produtos novos, principalmente na área da saúde, né? Para atender essas necessidades e que não só serão para a área da saúde. Você vê hoje nessa mudança que a pandemia gerou, a conscientização, né? A área de hotelaria, por exemplo, turística e comercial, não tinha uma visão de importância como higienizar aqueles ambientes. Era uma área muito conservadora. Hoje, ela tem a mesma visão de que um quarto de um hóspede pode ter o mesmo risco de contaminação do que um quarto de uma área da área da saúde. Então, com isso, obriga-nos a nos adequar. Quais são os melhores equipamentos disponíveis para a área de hotelaria e para outros ambientes, né? Mas, mesmo assim, todo esse processo de investimento não para. É engraçado isso, né? E os bons empresários, você pode ver as histórias de sucesso, eles investiram nos momentos de crise. Então, nós vamos continuar investindo para continuar evoluindo no momento que a maré estiver mais a favor, né? Isso aí. Quando melhorar, a gente está pronto. Quando melhorar, a gente está pronto. Mas é difícil, né? Você, assim, no momento de crise, a gente está todo mundo tentando achar um caminho, né? Está tentando, não é fácil, né? São vários canais hoje de consumo. Quando você fala em limpeza, é a nível global, em qualquer tipo de ambiente. Mas qual a importância de um ambiente para o outro, né? Isso ficou da pandemia. Todos agora, eu acredito, tem a mesma importância. Tem a mesma importância. E o nosso objetivo sempre vai ser reduzir custo e valorizar o profissional, né, Nelson? Ninguém nasce, a gente estava comentando antes, com a visão de eu vou ser um auxiliar de limpeza. Ele está auxiliar de limpeza, então nós temos a obrigação de capacitar essas pessoas, né? Então, todos os grupos que estão envolvidos hoje e as associações, né, estão investindo em cursos online, estão fazendo cursos gratuitos para que a cultura melhore, para que essa pessoa inicie nessa área, para que ele consiga também evoluir. Essa é a ambição de todos nós, né? E por que não? Por que a área da limpeza não daria oportunidade? Dá oportunidade, está dando oportunidade, e os fabricantes estão envolvidos nesse processo. Sem dúvida. O colaborador, né, nunca foi tão valorizado como foi evidenciado na Covid. E respeitado. Respeitado, né? A gente, aquela limpeza que a gente sabe que existe, né, era bem discreta, né? Hoje, se você não vê, né, a pessoa no restaurante limpando a sua mesa quando você sai, etc, a gente fica até meio preocupado, né? Você acha que o empresário, ele consegue, quando você tem um produto adequado, quando você tem uma economia, uma eficiência, o empresário investe mais, não? Você diz no produto? No produto, sem dúvida, porque é aquele ganho a longo prazo, né? Então, vamos lá, é um benefício, sei lá, vou conseguir vender esse produto mais barato, vou conseguir abranger um mercado maior. Então, é fácil a gente, vamos dizer, é possível fazer essa conta, né? E é aquilo, se você não fizer, o seu concorrente vai fazer, o chinês vai fazer. Então, esse é um lado bom, vamos dizer, de ter uma concorrência que obriga a gente sempre estar melhorando o produto e fazendo esses investimentos. Então, é uma consciência assim, se você não fizer, você está fora do jogo, né? Então, todo mundo se beneficia, né? Então, tem esse investimento inicial, obviamente, mas vamos lá, você fez uma melhoria, você vai ter esse retorno, ou diminuindo o custo, aumentando esse volume de venda, ou mesmo melhorando a tua margem. Então, eu acho que dá para... Essa informação, ela chega no mercado, ela chega para o mercado, né? Chega, porque, por exemplo, se eu melhorar um produto e eu conseguir uma redução de custo e eu conseguir ficar um pouquinho mais barato que meu concorrente, eu vou repassar isso para o preço, né? Então, o consumidor vai ser beneficiado. Ou, às vezes, uma melhoria mesmo que, vai evitar um retrabalho, vamos supor, eu fiz alguma coisa que vai aumentar a vida útil desse produto. Então,
às vezes demora um pouco para essa informação chegar, né? Mas é uma coisa que chega sim, e muitas vezes a gente ajuda, né? Agora com recurso das mídias sociais, né? Então hoje tá mais fácil também. Como é que é o marketing de vocês? Então, a gente faz... Você que é de marketing, né? A gente faz muita mídia social, então a gente fala com o consumidor, a gente fez lives, faz algumas lives, a gente procura trazer um pouco mais de humanização para nossa fábrica, né? E a gente usa muito Facebook, Instagram principalmente, no caso da Benefit a gente usa bastante o LinkedIn também. Aí as feiras, as revistas, as feiras são ótimas, né, para isso. Aí a gente pega o mailing dos clientes e mantém uma conversa com eles. Então a tecnologia ajudou hoje o marketing a ter ações com custo menor e bastante eficientes, né? Verdade. Você consegue atingir muito mais gente com menos esforço, né? Gente, lembra daquela mala direta que punha no correio? Páginas amarelas, lembra não? Páginas amarelas. Então, Sistema agora... de busca de dados, tá louco. Os próprios catálogos, né? Então, quando que não aconteceu... é nem o SG, com o SG hoje, acho que catálogo vai ser extinto, né? Catálogo, hoje você vai numa feira, o cliente não quer catálogo, ele quer o QR Code, ele já faz download. Então, na pandemia, a gente digitalizou todo o nosso material. Então, é muito fácil, porque altera, reenvia para todos rapidamente, né? E a gente ainda tem o papel, né? Tem gente que gosta, escreve. Eu pessoalmente gosto de escrever. Acabei de ganhar um catálogo seu. Ganhou? Você viu que eu tinha um só, né? E falei, já vou mandar o virtual para os dois. Então é isso. Pro profissional do marketing, ele também teve que se adaptar. Só que ficou mais fácil, passado essa transição, né? Porque entender como que tudo isso funciona num momento foi meio complexo. Mas a partir do momento que a gente entendeu, né? Ficou muito mais fácil. Minha visão. Não, legal. E complementando essa velocidade e acessibilidade, né? Hoje você tem portais de e-commerce acessibilidade. Que você pode até não adquirir. Né? Eu gosto de ver, tocar, mas mesmo assim eu posso adquirir pelo sistema e-commerce. Até a comercialização tem uma velocidade muito grande. Sim. As feiras multiplicam informação e visualização. As mídias ajudam na velocidade e também na informação, na visualização. Mas quando o equipamento é um pouco mais técnico, aí você precisa de um suporte. Então, a visibilidade faz a acessibilidade. E aí a gente consegue evoluir de uma forma muito mais rápida. Sem dúvida. Esse investimento foi fabuloso, né? Essa velocidade ajudou todos de uma forma geral. E está gerando bons lucros, né? Isso é... Também houve essa mudança, né? O Covid, no final, acabou acelerando algumas coisas, né? Demais. E essa tecnologia de comunicação, de informação, isso é chats hoje, né? Que você conversa. Nossa, né? é fabuloso, né? Faz a gente pensar como vai ser daqui a um tempo. Quando a gente né? imaginar isso. Lembra que eu estava falando? O supervisor na época tinha bip. E a gente dava ficha telefônica, tocava o bip, ele parava no orelhão, ligava para nós ficha que tinha um problema. Vocês dão risada, mas é verdade, cara. Filas no orelhão. No orelhão. E você ansioso, o carro estacionado em lugar proibido, a urgência do atendimento, né? Então, porque se você não sabia o que podia ser era, punido, né? não sabia, a curiosidade. superava. Então a gente vê hoje, né, em milésimos de segundo, nós temos informação do mundo inteiro. O tempo, eu costumo sempre, em todos os treinamentos, mencionar isso. Quanto vale o tempo? Não, sem dúvida. Né? Hoje você consegue administrar o tempo muito melhor do que no passado, tirando o retorno disso. Osmar, qual é a sua visão de futuro aí nesse setor? Para a gente poder encerrar, que o pessoal já levantou a placa aqui umas 4 Eu particularmente sou entusiasta, né? Uhum. Todas as pessoas da área comercial têm que ser assim. Eu acredito muito no crescimento do nosso mercado, porque eu costumo dizer, não existem dados seguros disso que eu vou falar agora, mas eu acho que nós não temos nem 30% da capacitação profissional, institucional implantada no Brasil. Nós temos áreas produtivas já ou por legislações que obrigam, né, a indústria farmacêutica, alimentícia, que elas seguem os padrões mais rígidos e processos mais controlados. A gente estava falando disso.
Nas áreas comuns, vamos dizer assim, isso ainda não tem, depende mais de conscientização. Então se usa muito produto doméstico, sem avaliação da relação custo-benefício, né? São bem aplicáveis em vários cenários, mas quando você tem áreas de média grande porte, são totalmente inviáveis. Ineficazes, E a gente vê essa contraposição, né? E a gente precisa ainda crescer nisso. Então não dá para desistir. Sou otimista, graças a Deus os empresários da nossa área continuam sendo, né? Sem dúvida. E a gente vai crescer, com certeza. Hoje, esse ano nós temos um objetivo de crescimento de 30%, independente da economia. Aí você fala, pô, 30% com a economia do jeito que está? Por quê? Por quê? Porque limpeza se limpa. Sempre, em qualquer ambiente. É uma necessidade obrigatória. Então, cabe nós buscarmos os segmentos que ainda não evoluíram. É isso. Maria, suas considerações finais. Vou pegar o gancho, né, dele, que disse que esse olhar, né, onde que está faltando? Então, nós somos um país que nós temos ainda muitos espaços para serem preenchidos, né? Então, se a gente olhar aonde é que eu posso levar o meu produto, como é que eu posso abranger mais, né? Então, eu acho que é essa visão que faz com que a gente entenda que sim, é possível crescer mesmo num cenário, né, negativo, desfavorável, vamos colocar assim, né? E a gente tem essa mesma visão, né? A gente acha que existem ainda muitas necessidades, somos um povo jovem, com bastante demandas ainda, então a gente vai procurar aí esses espaços onde a gente consegue ocupar. Só uma pergunta para fechar. O mercado ele está dividido a nível de geográfico, Osmar. Você vê mais desenvolvido um local, menos desenvolvido outro, apesar de você é de marketing, né? Tem que abranger o mercado como um todo, né? Sim. E o Brasil é muito grande, né? A extensão geográfica do Brasil é monstruosa. Como é que você vê, só para a gente poder fechar, é a curiosidade minha? Eu enxergo ainda uma disparidade grande. Eu chamo de bairrismo, né? Existem algumas regiões mais resistentes à mudança cultural. E existem outras com poder aquisitivo inferior também, que não dão condições para que se faça o investimento, né? A gente classifica o Nordeste como sempre muito atrasado, mas não. O Nordeste tem evoluído demais, os empresários estão investindo muito, a área turística e industrial, os pátios industriais, a área portuária, ou seja, está crescendo muito. E o nosso negócio vai junto. Mas todo mundo falava assim, no Nordeste se usa uma vassourinha ainda. Não é bem assim. Algumas regiões estão muito afastadas das capitais e não tem recurso para fazer nenhum tipo de investimento, né? Então, mas existe ainda uma disparidade, mas depende só do ser humano de querer. Eu falo muito disso. Por quê? Por que você não tem? Porque eu não tenho dinheiro. Não é assim. Eu não tenho como investir. É relativo isso, né? Você tem que fazer um planejamento e se adequar. Porque a necessidade é em todo lugar, no país inteiro. Você vê assim também, Maria? Vejo dessa mesma forma. Então, tem esse movimento, né? Por isso que eu falei, temos muitos espaços ainda. E é aquilo, se você quer, você arruma um jeito, né? Senão você arruma uma desculpa, não é isso que fala? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, é possível, sim, e eu acho que assim, essa esperança do brasileiro é muito legal, né? Porque a gente vê alguns países mais desenvolvidos onde eles são mais supridos de tudo, né? Tem mais uma estrutura mais organizada, tem mais estrutura. Aqui no Brasil a gente estamos caminhando para isso, mas falta muita coisa. Então acho que essa busca nos move, né? E a gente é assim, esperançoso, criativo, e essa é a nossa visão. Batalhador. Exatamente. A falta de visão, às vezes, é o problema. Eu não sei como. E a pessoa não expõe isso. A partir do momento que ela tem acesso do como, ela consegue aplicar e ver todos os benefícios. Às vezes não é uma visão equivocada, não tenho recursos, né? Mas eu acho que sempre a gente pode ser essa pessoa que mostra, né? Então, a nossa empresa, a gente procura muito levar isso também, né? Então, assim, você já viu por esse lado? Será que você... por que você não pensou dessa forma, né? Então, nós temos também como empresários, como gestores e como ser humano mesmo, mostrar isso para o outro, né? Você comentou de como o profissional da limpeza, ele não era valorizado e como... agora ele passou a ser valorizado, né? Então,
muitas vezes você falar para a pessoa, olha, você já viu a importância do seu trabalho, né? Você já viu que você pode fazer diferença? Então, às vezes, assim, uma frase que você fala, você, né? Então, muda o mindset, né? Muda o mindset, né? Então, a gente faz muito isso lá também, de levar isso para os nossos clientes, para os nossos funcionários, né? Que a gente quer sempre ser um insight positivo na vida das pessoas, né? É isso. Muito legal. Bom, pessoal, conversei com a Maria Cerchiaro, ela é gerente de marketing de produto da Benefit. Conversei com o Osmar Treverão também, que é do grupo Certec aí há muitos anos, né? Bastante tempo nessa área de mercado. Em nome do Ricardo, né, presidente da Abralimp, queria agradecer a presença de todos, do Osmar, da Maria. E que o nosso IGCast de hoje, né, o podcast da Abralimp, nós falamos sobre fabricantes de equipamentos. Pessoal, confira no nosso site www.abralimp.org.br informações aí do setor. Nós falamos bastante hoje sobre capacitação e aí a Fundação Uniabralimp. O endereço da Uniabralimp é uniabralimp.org.br. Lá você vai ter toda a grade de treinamentos. Muito legal, parceria que a Abralimp vem desenvolvendo. Esse é o nosso IGCast, acompanhe nas principais plataformas. Eu fico por aqui, agradeço a presença de todos e até a próxima, pessoal. Obrigado, Osmar. Obrigado, Maria. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Legal.